Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Então, irmãos, existe uma confusão, né? Em relação ao tema, né? Quando você lê a palavra de Deus e vê sobre temor a Deus, algumas pessoas entendem que é ter medo de Deus. Não, não é isso. Temor a Deus não é medo de Deus. Mas eu não vou repetir tudo que nós falamos na quinta-feira. Depois você encontra na internet a mensagem, né? Está lá na página do YouTube da igreja, no Face vai estar também, né? E você pode pegar a parte 1. Mas temer a Deus é reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, o seu senhorio, né? O que Ele fez por você, portanto, quem Ele é. Quando você entende tudo isso, você passa a temer a Deus pela sua grandiosidade. Amém? Tudo bem, irmãos? Então, agora, a palavra aqui está dizendo que havia um homem, né, que era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Bom, então nós podemos já deduzir algumas coisas, né? Quem não teme a Deus não consegue andar no caminho do Senhor. Por quê? Porque ele não entende a importância disso. Porque quando nós entendemos quem é Deus, nós vinculamos isso à sua palavra. Não existe crer em Deus e não crer na sua palavra. Não existe crer na palavra e não crer em Deus. Um está atrelado ao outro. Quem crê em Deus necessariamente crê nas Sagradas Escrituras, porque é ela que revela o nosso Deus. Amém? Tudo bem, irmãos? Então, se nós não tivermos esse temor, ele é a base para que nós possamos andar nos seus caminhos. É a base. Hoje nós vemos assim algumas pessoas, como igreja, né? Igreja de uma maneira geral. Nós vemos pessoas no meio cristão tendo dificuldades de terem uma vida coerente, né, com a palavra de Deus. Tem dificuldade de alcançar vitórias dentro daquilo que Deus diz que tem vitórias. E aí a pessoa, às vezes, ela mesma fica meio confusa, não entende o que está acontecendo. Na verdade, irmãos, nós conhecemos muito pouco da palavra de Deus. E se nós conhecemos pouco, como podemos andar num caminho que nós não conhecemos? Este caminho está revelado na palavra. Amém? Não é isso? Alguns precisam de libertação de várias questões na vida, né? Questões espirituais que envolvem a própria alma, que envolve conduta de vida, pessoa que está vinculada a questões de vícios na sua vida, quer romper aquilo e acha que estar na igreja, aquilo vai desaparecer com uma oração, unção com óleo, vai desaparecer e não desaparece. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está em quê? Romanos capítulo 12, versículo 2, não é? Então, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, necessariamente tem que ter transformação da nossa mente. E a transformação da mente vem pelo quê? Por algo novo. Eu tenho que ter algo novo. Esta verdade que hoje está na minha vida, ela tem que sair para entrar a verdade de Deus. Então, a verdade de Deus, ela tem que entrar aqui. E ela vem pela revelação de Deus para nós. E essa revelação está na sua palavra. Amém? Então. Só que o temor a Deus também inclui
algo que está caindo um pouco em desuso dentro da igreja, mas não pode. É imprescindível. Tem que ser ministrado, tem que ser compreendido para que haja esse temor. O nosso Deus, ele abomina o pecado. Ele não fica insatisfeito, ele abomina o pecado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, quando nós entendemos que esse Deus que realizou algo maravilhoso pela nossa vida, que enviou seu Filho, morreu na cruz por nós, morreu na cruz por mim e por você, fez o que fez, faz o que faz hoje, vai resgatar as pessoas onde elas estão. Nós temos que entender que ele abomina o pecado. Agora, se eu entendo isso, eu não quero ferir o meu relacionamento com Deus. Quando eu entendo o que o Senhor fez pela minha vida, quando você entende isso, você quer preservar, você quer proteger, você quer cuidar desse relacionamento. Então, quando eu entendo isso, eu quero ficar longe do pecado, porque eu sei que o pecado me afasta de Deus, porque Deus é santo, não é? Então, quando eu entendo que ele abomina o pecado, eu começo a querer me distanciar dessas coisas para que eu possa estar mais envolvido com ele. Por isso é importante ter temor a Deus. Esse temor a Deus vai gerando uma reverência tão grande. Quando nós entendemos a santidade, o valor da santidade de Deus, quando nós entendemos a sua majestade, o seu amor por nós, o seu poder, a sua fidelidade, esse envolvimento, o envolvimento que nós vamos tendo com ele, vai gerando uma reverência de tal forma que esta reverência necessariamente começa a transformar a nossa vida. Estão entendendo? A atitude minha de reverência em relação à santidade, atitude de reverência em relação à fidelidade, atitude de reverência em relação ao amor de Deus por mim, atitude de reverência em relação às suas misericórdias, começam a gerar pensamentos, sentimentos que geram atitudes. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, muitas pessoas acham que a transformação vem por simplesmente ler. Não. O livro, ele anuncia verdades que quando são absorvidas, aí sim começa a gerar algo diferente, começa a mudar a maneira de pensar, começa a mudar a maneira de sentir. Então começa a ter o quê? Atitudes diferentes. Se eu penso diferente, eu sinto diferente, as minhas atitudes vão ser diferentes. Porque o que define as minhas atitudes são pensamentos e sentimentos. Tá certo? Então, irmãos, Jó, vamos mais um pouquinho para frente. Jó capítulo 19, versículo 25. Então Jó, olha que coisa linda. Um homem considerado justo por Deus. Considerado justo por Deus. Ele entra numa prova terrível. Todos conhecem ou já ouviram falar que Jó padeceu dores. Ele perdeu família, ele perdeu dinheiro. Jó foi mexido em todas as áreas que um homem pode ser mexido. Foi provado. Hoje, eu estava até meditando sobre isso, aí fui ver uma coisa perigosa, Um estudioso dizendo que a mulher de Jó não disse amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse isso. Na tua Bíblia está escrito que amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, quer dizer, um estudioso está dizendo que todas as traduções, todas as versões da Bíblia em português estão erradas e ele é o único que está certo. Sabe por quê? Porque existe uma polêmica. Espera aí. Uma mulher que diz, amaldiçoa teu Deus e morre, por que Deus não matou ela? Por que Deus fez Jó receber o dobro de tudo o que tinha antes, que já era o homem mais rico sobre a terra, naquela ocasião? E ela usufrui desse dobro de riqueza.
Aí ele procura a explicação disso, dizendo que na versão do hebraico, não é amaldiçoa, mas é abençoa e morre. Aí eu falei, Jesus, esse cara está ficando é doido. Então, cuidado, porque nem tudo que está na internet presta, né? Aí você vê lá um estudioso, tal, não sei o quê, cuidado. Você tem que conhecer, você vai mexer com grego e hebraico, então você tem que buscar materiais reconhecidos, né? Como materiais de qualidade para você entrar nesse tipo de estudo, senão você se perde aí, tá certo? Então, olha lá, Jó 19, 25, ele passando por um momento terrível, né? Tantas perdas, mas olha o que ele diz, depois de um tempo, passando já por toda essa situação, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Irmãos, olha só, uma pessoa passando pelas lutas que ele estava passando, dá uma olhadinha, vai pensando nas suas. Vários momentos, ele teria talvez muitos argumentos para dizer, Deus me abandonou, porque naquela época não havia a presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. O Espírito de Deus poderia se manifestar sobre a pessoa, mas depois deixava a pessoa. Nós vivemos a era da graça. Nós vivemos o templo do Espírito Santo hoje, ser eu e você, isso é era da graça. Naquela época era templo de tijolo. Tá certo? Quer dizer, tijolo antes, né, do tabernáculo de Moisés, que eram tendas, né? Mas o que é impactante aqui é que ele tinha perdido tudo. Um homem justo, um homem temente a Deus, como a igreja, né? Que às vezes fica assim, não, vai dar tudo certo, porque eu sou temente a Deus, porque eu vou nos cultos, eu vou nas programações da igreja, eu tenho vida de oração, eu tenho leitura da palavra, eu sou dizimista e ofertante e fiel, tudo vai correr bem. Bom, não foi o que aconteceu com Jó. Ele era tudo isso, né, na modalidade daquela época, mas veio essa situação. Aí sim, ele foi provado. Né? Porque Satanás disse, também esse cara tem tudo, que recebe tudo do Senhor, agora deixa eu tocar na vida dele para você ver, né? A expectativa de Satanás era o quê? Dele blasfemar contra Deus e tal. Mas por que Jó não chegou a esse ponto? Porque ele era temente a Deus. Ele conhecia a Deus. Ele não conhecia como muitos de nós hoje temos condições de conhecer. Mas ele sabia a respeito de Deus, ele cria em Deus, conhecia a sua majestade, conhecia o seu poder, conhecia a provisão de Deus, ele reconhecia que Deus é que dava os recursos para ele. Então, quando veio a situação difícil, nada mudou na cabeça dele. Ele sabia que Deus era o mesmo Deus, que cuidava dele da mesma maneira e que alguma coisa estava acontecendo. Por quê? Porque ele declarou isso, eu sei que o meu Deus não morreu, eu sei que meu Deus está vivo e ele se levantará. Quer dizer, algo está acontecendo, eu não entendo, como muitas vezes eu e você passamos por situações, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Não foi revelado para você? Não, não foi. Pois é, mas o Deus continua sendo Deus na sua vida, amém? Alguma situação, por alguma razão, com certeza, tudo tem propósito, tudo tem razão, mas eu vou dizer uma coisa para você, você não terá todas as respostas sempre, sabe por quê? Porque você tem que andar pela fé. A palavra de Deus fala que o justo caminha pela fé, e fé é a certeza daquilo que se espera, de fatos que ainda não se vê. Amém? Então, se você tiver revelação de tudo, você não precisa de fé, já foi revelado. Agora, uma promessa que ainda não se manifestou, precisa de fé, para você caminhar nela, na direção dela, esperando o momento dela se cumprir na sua vida.
Isso precisa de fé. Amém? E aí, em Salmo 18, né, pegando um salmo para nós vermos aqui, o rei Davi, no Salmo 18, versículo 46, ele fala assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus o meu Salvador. Davi fez essa declaração e era um homem de guerra, risco de morte eminente, constante, mas um reinado crescente em ascensão, sempre crescendo, prosperando no meio das batalhas. Por quê? Porque era um rei temente a Deus. Ele não ia para uma batalha sem antes consultar o Senhor. Mas ele era conhecido como homem de guerra. Ele era conhecido como, Deus mesmo disse, você é um homem de mãos de sangue. Por isso você não poderá construir um templo de adoração a mim. Mas porque você é o que é, eu passarei esta honra para a sua descendência. O seu filho, Salomão, né? Ele construiu um templo majestoso para Deus, não foi? Amém, irmãos? Mas então, o reconhecimento de quem é Deus, temor a Deus, é você reconhecer quem é Deus, os seus atributos. Quando você adquire isso, você cresce de uma maneira imensurável. Não tem como medir isso. Você cresce em fé. Por quê? Porque quando vem as circunstâncias difíceis, as adversidades, você tem temor a Deus, você sabe quem é Deus. Você sabe como falar com Ele. Você sabe o acesso que você tem a Ele. A graça que está sobre a tua vida. Então, estas coisas passam a ter um sentido diferente. Então, as lutas, as ameaças se tornam desafios. Quando situações adversas vêm na nossa vida, a gente percebe muito bem quem tem fé e quem não tem, é pelo estado de humor. Ai, não fala comigo hoje, não tá bom. Que crente atrapalhado é esse, né? Não? Ai, comigo nem tá bom. Aí, e marido e mulher é a coisa mais engraçada, né? Briga, discute, né? Até vou amenizar, discutiu, fica 3, 4 dias sem conversar. E que isso? Está faltando temor a Deus. Sabe por quê? Porque se você não perdoa, você não será perdoado. É falta de temor, falta de conhecimento da palavra. Você sabe o que é você pecar e não ser perdoado? Você sabe o que significa isso? E se souber, você, inteligentemente, quando alguém peca contra você, ou você peca contra alguém, você tem que perdoar ou pedir perdão rapidinho. Por quê? Porque a hora que você vacilar, o perdão está liberado também sobre a tua vida. É ou não é? Não é isso? Agora tem gente que não está nem aí com o perdão. Misericórdia. Jó 42, versículo 5. Olha que coisa linda. Então, olha lá, Jó passando pela luta que nenhum de nós ainda passamos, graças a Deus, nenhum de nós passamos, mas ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. Que isso? Isso botou o homem de pé, isso mantinha ele expectativa, tinha esperança, ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus via todas as coisas, ele sabia que Deus sondava o coração dele, ele sabia que Deus esquadrinhava todas as coisas. Então olha lá, olha o que ele fala, Jó 42:5, olha o que ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A tribulação, a luta, em vez de derrubar ele na fé, em vez de fazer ele se desviar, fez ele se aproximar de Deus. Isso significa o quê? Que no período de luta, ele não se afastou de Deus, não se desgostou de Deus. Pelo contrário, ele foi buscando o Senhor, o que está acontecendo, e isso e aquilo outro, se colocando na presença de Deus, porque no final da história de Jó, está dizendo que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar,
mas agora ele contemplava Deus. Você percebe para onde que as lutas que Deus permite na sua vida querem te levar? A você ter temor a Deus. De novo, temor não é medo, temor é reverência à majestade, à grandeza, o senhorio, o amor, a beleza, a santidade de Deus. Porque quando isso é real e intenso na tua vida, a glória de Deus se manifesta sobre você. Está entendendo? A glória de Deus, aquilo que você busca, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre tudo que você tem, que você é, precisa da glória de Deus, precisa do mover de Deus impactar, inundar a sua casa, fazer um sentido diferente na tua vida, está na presença de Deus. Jó, ele buscou o Senhor. Jó perdeu seus filhos, irmãos. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu referência de quase de família. Então, o que aconteceu? Jó estava buscando a Deus para a sua salvação. E quando aquele que busca, o que diz a palavra, a promessa? Todo aquele que pede, todo aquele que busca, ele encontrou. Né? E o que aconteceu? Olha só, Jó diz que encontrou Deus. Quem encontra com Deus tem vida transformada, amém, irmãos? Quem tem encontro com Deus tem vida transformada. Quem não tem vida transformada precisa ter um encontro com Deus. Ou conhece Deus de ouvir falar, mas precisa ter um encontro genuíno com Deus. Então, se isso está acontecendo na sua vida, você tem que entrar no seu quarto, arrumar um canto na sua casa, algum lugar, e falar: Deus, se revela para mim, porque eu te conheço nesta palavra, mas eu quero uma experiência com o Senhor. Eu quero contar às pessoas que eu tenho um Deus que se manifesta na minha vida. Se manifesta na minha vida, Deus. Procura, porque você vai achar. Porque a palavra de Deus diz que perto está o Senhor. Não está longe, né? Então, irmãos, aí no Jó 42, 10, mais para frente um pouquinho, o que acontece? Jó tinha dois amigos da onça, né? Tinha uns amiguinhos da onça, que Jó lá raspando as feridas dele com pedaço de telha, todos cheios de feridas, ferido na alma, né? Suas perdas, a perda financeira para qualquer uma aqui. Hoje o pastor Pedro falou com muita intensidade, né? Que quando tem abalo financeiro na família, o casal entra em provação, né? O casal geralmente começa a ter desentendimento com problemas financeiros. Então, ele estava com problemas financeiros, a esposa já dizendo para ele amaldiçoar Deus e morrer. Os amigos, sabe o que os amigos falavam? Ah, isso aí é um pecado oculto. Ó, um cara conhecido como o justo, os amigos da onça, dizendo que você tem um pecado oculto. Na verdade, então, isso aí é fachada. Você tem alguma coisa que ninguém sabe. E lascando em cima dele. Olha só. Atitude de Jó. Como é que será que a gente lida com as pessoas mais próximas de nós quando nós estamos com problemas? Como é que será que a gente lida com as pessoas mais próximas quando a gente está bem ou quando a gente está mal? Quando as pessoas falam coisas que nós não gostamos de ouvir. Como será que a gente lida quando as pessoas falam coisas erradas a nosso respeito? Nós nos levantamos contra elas, nós começamos a falar mal também delas. Agora veja um homem que teve um encontro com Deus, o que acontece. Jó 42:10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Estão entendendo? Mas tudo começa com temor. Esse temor foi alinhando Jó,
foi levando ele a tomar atitudes que outros não iriam tomar. Talvez muitos de nós não tomaríamos, mas ele era um homem temente a Deus. O primeiro verso do livro diz que ele era temente a Deus. Então, a pessoa temente a Deus alinha a sua vida segundo quem Deus é e o que Deus revela. Amém, irmãos? E o que aconteceu? Talvez ele, com certeza, né, ele deve ter ficado muito chateado com os amigos que, em vez de apoiá-lo no momento difícil, fez críticas severas em relação ao caráter de Jó. Mas a palavra de Deus diz que Jó, os amigos foram até ele, e Jó perdoou os seus amigos e orou por eles, para que Deus não tocasse na vida deles. Estão entendendo isso, irmãos? Ele manifestou misericórdia, compaixão, e ele liberou perdão sobre os seus amigos. Deus não fez um acordo com ele. Deus não disse, enquanto você não perdoar, você não será abençoado. Hoje, existe muito isso dentro da igreja, né? Aí eu tenho que fazer isso, senão a bênção não vem. Isso é falta de temor a Deus. Deus conhece nosso coração. Agora, Jó, ele fez o que fez porque ele temia a Deus. Deus não tinha falado que iria restituir o dobro para ele, mas porque ele andou em temor ao Senhor, Deus exaltou Jó. Amém? Essa palavra é verdadeira? Sim. Vamos lá em Pedro, para fechar. O que diz? Não precisa abrir não. Pedro diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Deus vos exaltará. Aqui, se cumpriu. É ou não é? Esta palavra que Pedro diz no Novo Testamento é uma realidade que aconteceu na história de Jó. Humilhai-vos. O que é se humilhar? Se humilhar não é ficar com roupa rasgada. Não é nada disso não. Se humilhar é você se colocar abaixo de. Você não se exaltar acima de Deus. Portanto, você reconhecer que Deus é o Senhor da tua vida. Que Deus é a majestade. Que Deus é o Senhor sobre toda a criação, e por reconhecer essa grandeza e majestade, você humildemente se coloca debaixo da direção dEle, humildemente se coloca debaixo da direção da sua palavra. Por quê? Porque esta palavra vem do meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida, eu não questiono, eu ando segundo a palavra daquele que me ama, e que tem esse plano maravilhoso para a minha vida. Eu quero que esse plano se cumpra, e para ele se cumprir, eu tenho que estar alinhado à sua palavra. Isso é temor a Deus, é reconhecimento do que Deus é e a sua palavra. Isso é se humilhar. E quando você se humilha, a palavra diz, a promessa: ao seu tempo, Deus te exaltará. É verdade isso? Lá em Isaías existe uma promessa, no Isaías 53, se eu não me engano. O que diz lá? Não, 53 e 54. No 54. Diz o quê? Uma palavra profética que projeta sobre a nossa vida hoje. Ele diz que haverá um tempo que as pessoas olharão para nós e dirão: ali vai o povo abençoado do Senhor. Aleluia! Dá para dar uma glória a Deus aí? Uma salva de palmas para o Senhor? Porque é dele isso. É dele. Aleluia! O temor gera a genuína, verdadeira e definitiva libertação. Estão entendendo isso? Aonde não tem temor a Deus, não tem libertação. Tem fachada. Libertação, não. A verdadeira, genuína e definitiva libertação está em vidas que se colocam debaixo do temor de Deus. Este é guardado, protegido e abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do santo, doce, maravilhoso Espírito de Deus, esteja com você não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus,
que esta graça esteja inundando a casa dos teus filhos de uma maneira especial e maravilhosa, de maneira que os nossos olhos possam contemplar isso, Senhor. Meu Pai, entra com provisão na casa dos teus filhos, Senhor, aonde tenha acontecido discórdias. Meu Pai, coloca temor no nosso coração, para que isso gere, Senhor, atitudes de mudanças, para que isso gere, Senhor, liberação de perdão, para que isso gere arrependimento, Senhor, e possamos ser curados, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seríamos curados. É importante, Senhor, expressar o arrependimento, para que haja restauração. Abençoa a nossa casa, tira, Senhor, a escassez, que isso seja quebrado agora em nome de Jesus. Porque eu sei que aonde há temor nos corações, ali há, Senhor, crescimento, ali há prosperidade, e a prosperidade vai muito além das finanças. É a paz que entra na nossa casa, é a alegria que entra na nossa casa. Meu Deus, é a provisão financeira, é a provisão espiritual. Meu Deus, não há falta para aqueles que andam com o Senhor. Portanto, que assim seja sobre a casa de todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas de vitória para o Senhor, aleluia, glória a Deus.